Salve, salve loucos do bando, como vocês estão? Antes tarde do que nunca, eu, Wesley, tô aqui para falar para vocês dessa classificação heróica do Coringão em cima do Atlético Goianiense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Cara, uma semana muito complicada pro Corinthians, né? A gente teve não vou nem dizer a saída, o abandono do William, que simplesmente resolveu sair do Corinthians na véspera de um derby e na véspera de um jogo importantíssimo, que era esse jogo da volta. Teve também muita especulação na imprensa, muito jornalista falando que o Fagner estava com problema com o Vitor Pereira, que alguns medalhões, principalmente o Gil, não estavam mais gostando de trabalhar com o Vitor Pereira. E além disso, né, teve aquela entrevista coletiva não muito feliz do Vitor Pereira, onde ele acabou deixando claro que não tem medo de ser demitido e de sair do Corinthians, mas com palavras que acabam sendo difíceis de engolir, né, cara? O Vitor Pereira, que sempre foi um treinador que deu boas entrevistas coletivas e sempre foi muito centrado, nessa mandou muito mal, ao meu ver, né? Ele continua sendo honesto, direto, mas ele caiu na armadilha do jornalista, né? O jornalista ali armou um buraquinho, preparou uma armadilha e o Vitor Pereira, infelizmente, deu a manchete que ele queria, né? Acabando prejudicando o Corinthians aí, teve nota oficial aí, tanto da Gaviões da Fiel quanto da Pavilhão, reclamando, né, dessa postura do Vitor Pereira, falando que ele não entendeu o que era o Corinthians. E também teve o clássico contra o Palmeiras, né, onde o Corinthians jogou como nunca e perdeu. Acabou perdendo de 1-0 na arena lotada, uma infelicidade, o gol contra do Rony. Então foi nesse caldeirão aí que o Corinthians foi a campo para enfrentar o Atlético Goianiense, precisando tirar uma vantagem de 2 gols, cara. Uma classificação nesse sentido seria comparável àquela classificação contra o Goiás em 2008, o famoso jogo do chupa que é de uva, né, onde o Corinthians tinha estreado o terceiro uniforme de 2008, que é a camisa roxa, do sol corintiano roxo, e aí o pessoal, o dirigente do Goiás tirou uma onda aí com a camisa do Corinthians e na volta, com 2 gols de Diego Rincon, o Corinthians passou. Corinthians que acabou sendo vice-campeão daquela edição da Copa do Brasil e em 2009 viria a ser campeão com o seu time fenomenal. Mas aí o que aconteceu, pessoal? O Corinthians estava nesse turbilhão, nessa pressão, e aí o Vitor Pereira levou os melhores a campo. O Corinthians jogou com Cássio, jogou com Fagner, Fábio Santos, Gil e Balbuena. Foi a primeira vez dessa zaga, né, experiente. Assim, para mim a zaga titular que seria Gil e Balbuena. Jogou ali com a trinca, a trinca do meio campo. Renato Augusto, devidamente recuperado, devidamente jogando muito bem. Fausto Vera, que vem ganhando muito espaço, né? Desde que chegou no Corinthians, o Fausto Vera acabou entrando em todas as partidas e nas últimas vem sendo titular. Acredito que é o jogador que vai ficar ali no meio campo quando o Maicon sai do Corinthians, né? Quando acabar o empréstimo do Maicon e do Queiroz, né? E aí o ataque, o time entrou com o Adson na direita, Yuri Alberto de centroavante e Roger Guedes, camisa 10, na ponta esquerda. E aí, cara, veio a primeira diferença, né, do jogo dessa semana pro primeiro jogo da eliminatória, onde o Corinthians perdeu de 2-0 fora de casa. Dessa vez nós tínhamos um camisa 10, o Roger Guedes botou a bola embaixo do braço, buscou o jogo, voltou para marcar, fez tudo e mais um pouco, né, do que ele já era acostumado a fazer e do que reclamavam que ele não fazia. Então, uma excelente partida do Roger Guedes. E o Corinthians tentando, né, já nos primeiros minutos, tentar minimizar um pouco essa diferença. Então teve bola na trave, que foi uma bola na trave do Roger Guedes. Teve o Corinthians criando bastante e a bola passando muito pelo meio campo e principalmente pelo pé do Renato Augusto, que voltou a ser aquele Renato Augusto com qualidade, com capacidade de jogar. A gente até estava comentando aí, né, no grupo do Loucos do Bando, que a gente tinha um medo do Renato Augusto virar um novo Hernanes, né, do nada ter uma queda técnica e não se recuperar. Mas a bola passando muito pelo Renato Augusto, Corinthians criando por causa disso, né? Fausto Vera também, jogador que corre a partida inteira, ocupa todos os espaços do campo, se dando muito bem agora no Corinthians, né? E o do Queiroz, que também fez uma boa partida. Somando a isso, o Corinthians começou a pressionar o Atlético Goianiense, criou as melhores chances do jogo, teve a bola na trave com o Roger Guedes e no finzinho do primeiro tempo acabou saindo na frente com um gol do Gil, né? O cruzamento do Renato Augusto. O Corinthians já estava mantendo a posse de bola alguns momentos no ataque e aí no cruzamento do Renato Augusto achou o Gil, que de cabeça fez o primeiro gol e abriu a porteira, né? Depois disso, o Corinthians veio ainda com mais sede para fazer os gols no segundo tempo. Já no começo do segundo tempo, o Yuri Alberto recebeu um passe do Roger Guedes. Roger Guedes pegou a bola na ponta, trouxe para o meio, tirou a marcação e serviu o Yuri Alberto, que chutou
no meio das pernas do goleiro. E aí logo em seguida também o Yuri Alberto fez um gol de cabeça aí, ainda perto dos 17 do primeiro tempo. Aí o jogo já estava 3-0 pro Coringão, já tínhamos tirado a vantagem do Atlético Goianiense e feito um gol que garantia a classificação. Depois disso aí o Corinthians chegou ao quarto gol, né? Chegou ao quarto gol também com o Yuri Alberto, dessa vez de perna direita. E aí, com 4-0, a classificação ficou muito confortável, a arena estava pulsando. Foi muito interessante ver, né, o que aconteceu nessa partida. E aí o Corinthians garantiu sua classificação, acabou levando um golaço no ângulo, como é de praxe, como sempre acontece com o Corinthians. Levou o gol lá e uma leve pressãozinha no final, mas no final o resultado final de 4-1 foi muito importante e o Corinthians conseguiu uma classificação heróica, cara. E o que eu acho que é mais positivo nessa partida é porque depois de muito tempo esse elenco, que a gente cobra bastante aqui no canal, que várias pessoas aí de outros canais também cobram bastante, tanto o elenco quanto o treinador, finalmente deram uma resposta. Se tem gente que acha que algum jogador faz corpo mole, que algum medalhão não se aplica muito, ou que o técnico pede para o jogador, tem alguma birra, né, com algum jogador, acho que essas dúvidas foram sanadas agora, né? Muitas pessoas tentaram crescer na crise do Corinthians e o elenco usou o melhor momento da temporada para dar uma resposta definitiva. Foi um dos únicos jogos no ano onde eu vi o elenco com todo o seu potencial, batalhando por cada bola, lutando e principalmente conseguindo aplicar o que é treinado aí. Então o Corinthians, com muita precisão e com muita exatidão, acabou levando essa classificação para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Fluminense. O primeiro jogo da semifinal já é na próxima semana, né? O Fluminense que vem em queda, né, cara? O Fluminense que há umas 3 semanas atrás era o time sensação do Brasil, acabou se classificando para a semifinal com um pênalti meio duvidoso ali contra o Fortaleza. Então o Corinthians tem tudo aí para jogar muito bem essa eliminatória. O primeiro jogo é no Rio de Janeiro e o segundo jogo na Neoquímica Arena, e garantir uma vaga na grande final do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Corinthians aí é contra o Fortaleza esse fim de semana, e eu quero já perguntar para vocês, pedir para vocês comentarem aí o que vocês fariam. Escalariam um time reserva, escalariam um time sub-20, sub-17, o pessoal do chute inicial, o que vocês fariam aí para preservar os jogadores, já que o Corinthians deve, sem dúvida nenhuma, focar na Copa do Brasil. Valeu, pessoal, deixa seu like, se inscreva aqui no Loucos do Bando, obrigado por sempre estar acompanhando. Tamo junto, vamos nessa e vai Corinthians sempre, é nóis, valeu!